A paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus, né? Vamos louvar a Deus, agradecer a Deus, bendizer o Senhor por tudo, por esse dia lindo, maravilhoso, entregando tudo na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, agradecendo a Deus hoje, porque ontem nasceu o nosso sobrinho, né? Nosso somos tio-avô, nosso sobrinho Lucas, e a gente quer agradecer a Deus por essa vida. O Lucas veio bem gordinho, bem lindo, e a gente quer agradecer a Deus. E parabéns, Caio. E como que ela chama? Camila, toda hora eu confundo. Caio, Camila, que Deus te abençoe muito, 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 viu? Ai, é lindo, maravilhoso. Zilda, parabéns, sério. Deus abençoe vocês. Edna, bom dia, com alegria, Edna. Estamos aqui, né, irmã? Louvando, agradecendo a Deus por mais esse dia, né? Que Deus abençoe o seu dia, tua vida, tua família. E é isso aí, vamos que vamos, né? Tá bom? Elcio vai dar bom dia. Bom dia, Pai do Senhor. Ontem nós fizemos mais um dia da nossa semana profética, foi muito bom. Graças a Deus. Louvamos e glorificamos a Deus por todas as coisas que nós aprendemos nesses dias, né, pelas nossas orações. Foi bom. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa continuar falando conosco, nos direcionando, é o que nós te pedimos. E hoje, pela manhã, nessa live, que o Senhor esteja sua mão poderosa sobre a nossa vida, e seu Espírito Santo venha nos ensinar. O Espírito Santo venha abrir a nossa mente, nosso coração para receber sua palavra, e essa palavra venha crescer no nosso coração como uma boa semente, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, amém, amém. Abençoe. Eu vou amém. começar, irmãos, para a gente falar alguma coisa hoje. Vou ler 2 textos. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, Abri nela. capítulo 1, verso 3. Aqui. Vai estar escrito assim, ó: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma Não, aqui é nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. E aqui no meu tá, nos gerou de novo para uma viva esperança. É a mesma coisa, né? Nesse verso, Pedro começa a sua carta, irmãos, aos crãos da Ana, igreja, bom dia. louvando a Deus pela sua grande misericórdia, por ter regenerado as pessoas para uma vida nova. Esses crãos significam o povo, os cristãos, a igreja, os membros, né? E se refere ao novo nascimento, o processo pelo qual Deus nos deu, a todos nós, uma nova vida em Jesus Cristo. A viva esperança que nós temos em Jesus Cristo. Isso é tudo pela fé. A viva e ativa esperança, né? Que nos dá confiança e que nos dá segurança. Essa esperança é baseada em quê? Na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Baseada em quê? Na nossa fé. E a fé que nós temos da nossa ressurreição. Se não fosse assim, em vão seria a nossa fé. Então está fazendo o quê? Perdendo tempo? Brincando de igreja? Não. Primeira carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Cuidado. Está escrito assim, ó. Deixa eu ler aqui. Você sumiu. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vamos primeiro do que os que morreram, porque vai ter uma ordem. Os que morreram, a palavra está falando que eles vão ressuscitar primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, em Cristo.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Né? Portanto, irmãos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, aqui, nós temos a clara explicação que o apóstolo Paulo dá para nós e para a igreja de Tessalônica, como que será aquele grande dia, né? Então, a gente sabe que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Enquanto eu vou falando, eu vou lá para Mateus 24. É melhor o que eu vou procurar? E falar, explicar, né? Muito bem. Maria, paz, bom dia, com alegria, da paz do Senhor Jesus. Nós temos que ter essa convicção, entendeu? Senão a nossa fé seria uma fé morta. Porque de nada adianta você ir a cultos, prestar louvores a Deus, cantar, glorificar a Deus, se você não tiver uma fé genuína, que quando chegar naquele dia, a gente vai subir com o Senhor, porque essa é a certeza que a gente tem que ter. Esse é o alvo, né? Mateus 24, 28. Então está escrito assim, ó. Pois onde estiver o cadáver, aí juntarão as águias. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele está dando aqui uma noção de tempo e de espaço. Quando você vê um raio, não é assim, ó, já foi. Depois você escuta o barulho, o trovão, que é o trovão, é o som do raio. Você ouve depois, porque a luz é muito mais rápida. Bom dia. O que ele quer dizer aqui? Mateus, ele quer dizer que é muito rápido, é num piscar de olhos. Quando você olha lá no Oriente, já foi, já era. E não dá tempo. E aí, como que a gente faz, irmãos? Não dá Aqui tempo. em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, ele fala assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância. Antes éramos ignorantes, continuávamos no nosso pecado, na nossa ignorância, mas a partir do momento que nós conhecemos Jesus Cristo, que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que viver uma vida de santidade. O que é viver uma vida de santidade? Querendo melhorar todos os dias, porque o Senhor nos separou. E aqui ele fala, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Hoje eu estava tomando café ali com o Elcio, eu falei para o Elcio, não adianta nada você jejuar, você se orar o dia inteiro, jejuar, se você não tiver um caráter verdadeiro, se o seu caráter é totalmente distorcido daquilo que é a vontade do Senhor, você não viver aquilo que o Senhor quer. Por isso que não acontece as coisas boas, né? Por isso. Por isso que não acontece num povo. As nossas orações não chegam até Deus. Importa, sim, o jejum é importante, irmãos, a oração é importante, mas o caráter é mais importante, né? É como a gente realmente se entrega na presença do Deus Todo-Poderoso. Não adianta eu ministrar a palavra e eu não cumprir a palavra. De que adianta eu vir aqui todos os dias
e ministrar a palavra, ler a palavra, tudo, mas eu saio daqui e estou fazendo totalmente tudo ao contrário. De nada vale. Nada, 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 nada. O dia que eu chegar, ontem o pastor Max ministrou isso. O dia que eu chegar lá na frente do Senhor, 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 ele vai falar assim para mim, eu não te conheço. Ah, mas eu fazia as lives lá todos os dias, o senhor não lembra? Ele, não te conheço. Afastai de mim. Olha, irmãos, então eu preciso mais do que tudo. É um caráter verdadeiro. É uma comunhão verdadeira com Deus. Mas como ele é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós somos peregrinos. Nós estamos a caminho da terra prometida e temos que nos santificar todos os dias, pedindo ao Espírito Santo que venha fazer isso em nós, em cada um de nós. Glória a Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Amém, amém, amém. É isso, irmãos e irmãs. Nós temos, bom dia, dona Eva, Pai do Senhor Jesus. Irmãos, então, é tão interessante que a palavra se completa, né? A palavra de Deus, a Célia está numa carta, num lugar, eu estou em outro, e foi aleatório, eu não fiquei escolhendo palavra. Mas que lindo, hein? Né? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, bem no comecinho, o apóstolo vai falar assim, ó, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais, porque vos bem sabeis que os mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Então, se é orientado como que se deve de andar. Aqui, a Célia leu, imitadores. Sede santos. Sede santos como meu Pai é santo, como eu sou santo, Jesus falava. Então, isso é Deus, não sou Deus, eu sou imitador de Deus. Efésios 5 vai falar. A gente tem que ser santo, largando, deixar essas coisas do mundo, essas coisas inúteis, imundas. Morte, sabe? Eu ouvi, eu não sei se foi a Edmeia, alguém falou, eu ouvi assim, que antigamente quando a pessoa ela matava uma pessoa, aí eles pegavam o corpo daquela pessoa que ela matou e amarrava nela, na pessoa viva. Isso daí é no Império Romano. Amarrava nela. Era um castigo. Era um castigo. E aquele corpo que estava morto ia matando a pessoa que estava viva. Os vermes que comiam o corpo morto, comiam o corpo vivo. O pecado é assim com a gente, né? O pecado faz isso com a gente. Ele vai nos destruindo. É como se a gente andasse com o corpo do morto grudado na gente. Então a gente tem que se livrar do pecado, né? Nós somos pecadores, né? Nós já fomos resgatados por Jesus. Ele pagou pelos nossos pecados e por isso nós temos que andar em santidade, né? Em agradecimento, falando, Senhor, eu sei o que o Senhor fez por mim ali naquela cruz. O Senhor levou os meus pecados, minhas enfermidades, minhas dores. Por isso eu quero ser melhor cada dia. Quero viver na glória com o Senhor, agradecendo. Então é assim que a gente tem que viver. O corpo da morte tem que estar longe da gente, né? E a morte, o pecado é a morte. E é tão bom viver livre, né? Falei, gente, sabe assim, com a consciência livre,
Senhor, obrigado, mais um dia eu venci. Tem que ser assim todos os dias, todos os dias. Amém? O Elcio, fala aí, Elcio. Amém. Então o apóstolo vem falando para nós aqui, Paulo vem nos ensinando, Pedro, a Célia leu Pedro, eu estou lendo Paulo, ele vem nos ensinando que nós não temos que ser ignorantes da palavra de Deus. Por quê? Porque nós fomos ensinados a andar em santidade. Aqui a palavra vai falar como convém agradar a Deus, como convém, a gente sabe como convém agradar a Deus, e quando você não está agradando, você sabe também, a gente sabe, porque não somos ignorantes. E temos o Espírito Santo que nos constrange. Então, depois, e ainda vai dar os conselhos corriqueiros para o dia a dia, de que ninguém oprima ou engane seu irmão, em nenhum tipo de negócio fraudulento, porque o Senhor é vingador. Sem mentira. Como nós dissemos e testificamos, ou seja, não adianta, irmão, sabe? Por que você vai levar vantagem em cima de um irmão? Eu observo muitas coisas e o comportamento de pessoas no mundo. Tem gente que só quer levar vantagem em cima dos outros. Compra, não paga, manda o outro comprar, depois dá um calote. Muitas pessoas. E ele vai falar que Deus chamou a gente para quê? Não foi para imundícia. Está escrito aqui, ó, no versículo 7 do capítulo 4. Mas foi para a santificação. E para a gente desprezar tudo isso. E amar a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Né? Porém, com uma caridade. Em vez de querer roubar o seu irmão e levar vantagem, tenha uma caridade fraternal com o seu irmão, né? E é isso. E depois, no final, ele vai falar, Deus, que vos ameis uns aos outros. Vocês são instruídos por Deus para que vos o maior mandamento, né? Ameis uns aos outros. Gente, se você ama, você não faz o mal para o outro. Amor, você só quer o bem para a pessoa. E se todos se amassem, como o mundo seria diferente, não teríamos guerra, não teríamos morte. Seria muito bom, né? Se todos pudessem se amar. Ele vai falar assim, que se você andar honestamente, eu falei de andeis caráter. honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Você não precisa, sabe? Não precisa. O pastor Maurinho um dia estava contando para nós um caso, uma história. A conexão ali. Aí ele falou assim que tinha dois compadres que eles tiravam leite, eles eram retireiros, tiravam leite, mas ele tirava muito leite. Mas também, na hora que acabava de tirar o leite, lavava as vasilhas ali, mas punha água no leite sem dó. Mas andava balde e balde de água. Mas muita água no leite, para aumentar o lucro, né? Hoje tem detector que detecta isso. Aí o laticínio não pega mais leite dessas pessoas. Bom, aí um dia esses dois foram pescar, e aí naquele riozão sentado, um falou pro outro, ei compadre, você já pensou se esse rio aqui fosse tudo de leite? Quanto dinheiro que nós ia ganhar? Aí o homem falou, é mesmo, né? Mas aí é onde que nós ia arranjar água para pôr no leite? Quer dizer, irmão, olha a ganância, com tanto leite, um rio de leite, eles ainda queriam água para pôr no leite, mais água. Isso é uma história para a gente pensar como que as pessoas são fraudulentas, só pensam em levar vantagem, levar lucro, fazer negócio enganoso, roubar no peso, comprar e não pagar, comprar fiado e dar o calote, né? E assim o mundo vai rodando, mas ai deles, né? Ai deles. Amém? Então que essa palavra fique guardada no nosso coração e nós possamos viver em santidade, como Pedro falou. Olha que lindo que é a palavra de Deus, como que ela se não é confronta, ela se complementa. Ai, que palavra boa, hein? Glória a Deus. Vamos orar pelos enfermos. Hoje eu quero orar por uma tia minha, chama Renata. Ajuda aí, Eva. Orar para minha tia Renata. Franca. Ela está na UTI em Franca. Ela completou 100 anos
semana passada e ela está na UTI e a gente está orando por ela, para que Deus toque na tia Renata, lave ela com sangue precioso. Em nome de Jesus. Cure ela, liberte ela de toda enfermidade, em nome de Jesus, né? Quero também entregar a Maria, a menininha. A Maria é a filha a neta da Regiane, filha da Isabela, entregando a Maria, pedindo para que Deus possa tocar, curar, libertar. A Giovana, minha neta, está com infecção de urina. Também ontem passando mal, orando pela Giovana para que ela fique completamente curada, em nome de Jesus. A Renata teve começo de um infarto, estamos orando por ela. Silvio José, hemorragia, orando por ele precisa fazer uma cirurgia, mas ele está tendo muita hemorragia. Seu João agora vai fazer uma cirurgia. João ia fazer agora, 7 horas. O esposo da Clemência vai fazer uma cirurgia também de risco. E nós estamos aqui orando por ele, por ela, pedindo que Deus dê. Não é que é uma cirurgia de risco, é que a saúde dele é debilitada. Né? A cirurgia não é de risco, é uma cirurgia de tirar vesícula. É, uma cirurgia, mas a saúde dele é frágil, né? Maria Aparecida de Lima, Cleide Salles, Cláudia, o Fabiano, o Alex, o Pablo, a Emanuele, Hermes, Hilda, Ângela, Renata, Josiana, Dani Vieira, o Simar, pastora Anice, irmãos, orem pela pastora Anice. Nossa pastora Anice está precisando de oração. Ela está com muita dor. Pedir para que Deus coloque um bom médico, que Deus mostre o que a pastora Anice tem. Em nome de Jesus, nós entregamos ela na presença de Deus Todo-Poderoso. A Emanuele também hoje vai passar no médico. Laiane Silva Gomes, Raquel, José Carlos, Arthur, Samuel, Cauê, Guilherme, Vitor, Hugo, Brunos, Eduardos, tudo na presença de Deus, mas todos os nomes que estão nesse caderninho de oração, porque tem tanto nome, irmãos, tanto nome, e a gente vai colocando, né, aqui, nome de Jesus. Um por um, aqui, parece que tem mais um nome aqui, que me deram. Não, aí já coloquei no caderninho, a Renata. Que Deus abençoe a Renata, nossa irmã Renata, e a Ângela, colocando a Ângela, a Renata, na presença de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém? Vamos fazer uma oração diferente para a pastora Anice? Vamos. Porque eu sinto no meu coração, ela já fez cirurgia, já fez exame, já fez ressonância, já passou fez nos 10 todos os meses. exames, mas agora eu quero repreender essa doença em nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor. Te retirada dos nervos, dos músculos, do joelho, que a gente não sabe de onde que tiver, em nome do Senhor Jesus. Sim. Nós colocamos toda essa enfermidade, Pai, nos pés da cruz. Sim, Senhor, pedindo que o possa Senhor derrame a tua bênção, a tua misericórdia sobre essa vida, dela, Pai. trazendo uma cura instantânea. Em nome de Jesus. Para ela testemunhar na tua igreja, na sua congregação. Senhor, nós cremos no teu poder. Em nome Senhor. do Senhor Jesus. Não duvidamos no seu poder, na sua glória, na sua graça, na sua misericórdia, em nós nome cremos, de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Coloca a tua mão Em nome de poderosa Jesus. sobre ela. Assim como Senhor. nós colocamos esses irmãos que a Célia falou, Sim, a uns estão lutando Giovana. contra o câncer, alguns contra a infecção, uns com depressão, uns estão enlutados, tristes, mas o Senhor coloca teu bálsamo, tua cura, sua providência sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim nós cremos e nós dizemos amém, amém, Pai, aleluia. Glória ao seu nome santo. E assim, irmãos, a gente vai encerrar nossa live. Hoje tem ainda semana profética, estou até domingo, 19 para horas. que Deus abençoe seu dia, do João. Seja Um abraço para todos, todos, São Sebastião do Paraíso, Sacramento, Patrocínio Paulista, Uberaba, São Paulo, que Deus te abençoe, mundo irmã. afora, Edna todos está na irmãos. correria, está todo mundo final de ano, todo mundo na correria, Eu também. né? Deixa eu fazer também. a bênção apostólica. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem, amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? A Maria? Ninguém Maria vai entrou impedir. aqui também, a Maria também está na correria. Paz Maria, Vandeir, Eva, Edna. E a gente ficou, a Ana, e a gente ficou juntinho mais um ano, né, irmãos? Que bom, né, Edna? Mais um ano aqui juntinha, dona Ana. E o Senhor nos agora, sustentou
Nós estamos aqui, Aleluia. graças a Deus. Né, Maria? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E é isso aí. Vamos trabalhar, né, irmãos? Ana, Amém. Deus te abençoe. Gente, Pai do Senhor Jesus. Chuva de bênção. Chuva de bênção. Até amanhã, se Deus nos permitir.